Fala galera, o negócio é o seguinte, agora eu sou youtuber, tá ligado? Vim trazer pra vocês aqui um projetinho muito legal. Não sei se vocês conhecem um termo, mas o termo é um jogo online. Deixa eu ver se eu abro ele aqui pra vocês verem. O jogo que eu tenho aqui, ele vai estar já jogado, mas aqui segue um exemplo de como é que o jogo funciona. Então você tem 6 chances para descobrir qual é a palavra. Você digita a primeira palavra, que no caso aqui foi o oásis, que eu escolhi, por ser uma palavra que contém 3 vogais e etc. Mas essa não é uma palavra tão boa porque ela tem 2 S's. Mas mesmo assim, quando comecei com ela, oásis. E aí isso aqui foi usando a lógica da automação que a gente está usando aqui, mas não usando ela completa. Fiz os filtros, né? Mas usando ela, então, por exemplo, da palavra oásis, a gente sabe que ficou verdinho aqui, então essa palavra, a palavra do termo, né, escolhido por eles, eles escolhem um termo que a gente não sabe, o objetivo é descobrir o que esse termo é, então, qual é esse termo? Então, aqui no A, a gente tem a gente sabe que nessa palavra, que a gente sabe aqui que é manta, mas a gente sabe que tem um A nessa posição. Então a gente colocou aqui babau, sugerido pelo código, né? E a gente sabe que tem um A aqui e ele descobriu que tem um outro A. Quando fica amarelo é porque essa palavra tem um A que fica em outro lugar, mas que tem na palavra. Então descobrimos aqui que tem um A em outro lugar, não está na posição correta. Então ele sugeriu essa outra palavra, ele descobriu onde é que estava o outro A, né? Descobriu que estava no final, então ele está verde. E aí a gente descobriu que o M aqui que tinha um M que está na posição errada. Ele sugeriu a palavra maeta, e aí a gente descobriu que das 5 caracteres, descobriu 4, que são MA e o TA do final, e aí logo após ele sugeriu a palavra manta. Mas ele aqui ainda não estava tão automatizado e não estava funcionando. Isso aqui foi para a gente entender como funciona. Então aqui está o código, a gente tem alguns métodos aqui e tem alguns arquivos. Para iniciar, a gente tem esse words, que foi retirado de um outro projeto do GitHub, e ele tem 320 mil palavras na língua portuguesa, certo? Então o primeiro arquivo que foi feito foi esse converter aqui, que ele pega ele lê, né, faz o write o read file sync, ou seja, ele faz a leitura desse arquivo, e aqui no caso ele substitui o que tiver de quebra de linha para o barra "n", ele unifica todos os tipos de quebra de linha para o barra "n", e aí ele faz um split, ou seja, ele transforma um string em um array, quebrando ele, usando como separador o barra "n" que a gente unificou aqui. Então, basicamente, esse words é um array onde era cada linha uma palavra, se tornou agora cada palavra um elemento desse array. Então, a gente vai pegar aqui vai gerar, né, o termo words, e aí a gente vai fazer um filtro nessas palavras que a gente trouxe lá, as 320 mil palavras. Então, a primeira coisa que ele faz é sanitizar, e esse método sanitize, ele vai tirar algumas expressões aqui, substituir, né, então ele tira todos os acentos, ele tira caracteres especiais, tira cedilha, coloca C, porque a gente vai ver lá na frente que o jogo ele também tira, ele não utiliza esses caracteres, tanto é que o teclado lá do jogo, do termo, a gente tem aqui para ver, o teclado do termo ele não tem acentos, né? E aí, por exemplo, quando a gente pega o Oasis e ele pegou que o A aqui tem acento, então se a gente fosse considerar os acentos, ele só iria filtrar lá das palavras de banco de dados as palavras que têm acento no A. Então, a gente precisa sanitizar isso para poder funcionar direitinho aqui. Então ele sanitiza, tirando todos os acentos, caracteres especiais e etc, para poder funcionar direitinho. Depois que ele sanitiza a palavra, ele vai filtrar, né, usa o método de filter aqui do próprio JavaScript, as palavras que tiverem um tamanho do word length, the emitted length aqui em cima, que é 5 no caso. Se a gente voltar lá no termo, a gente vai ver que todas as palavras só possuem 5 caracteres. Então, daqui 320 mil palavras, ele vai filtrar aqui para aproximadamente 11 mil palavras. E aí a gente vai fazer um map nessas palavras e para a gente, nesse map, tem 2 objetivos. O primeiro deles é que a gente vai fazer uma soma, a gente precisa saber o peso das letras. Na hora de escolher tanto a palavra inicial, quanto escolher, por exemplo, a gente vai filtrando, né? Por exemplo, eu sei que tem um A nessa segunda posição, então a gente vai filtrar as palavras que tem A na segunda posição.
Mas mesmo assim ainda retorna uma quantidade grande de palavras que tem A na segunda posição. Então a gente precisa escolher uma palavra dessas filtradas que seja boa, entre aspas. Então, para que a gente possa escolher a palavra boa, a gente precisa dar peso, né? Dar uma nota para ela. E aí, o método que eu escolhi, a gente vai ver ele agora, foi justamente, vai ver um pouquinho mais na frente, mas aqui é uma preparação para ele, foi ver as palavras que possuem as letras com maior número de frequência. Então a gente vai pegar dessas 11 mil palavras e a gente vai contabilizar quantas utilizações, quantas vezes essas letras foram utilizadas nas palavras para poder fazer um ranking de letras ali mais pesadas e letras mais utilizadas, né? Então a gente vai pegar a palavra sanitizada aqui, vai colocar ela maiúscula e a gente tanto vai retornar ela aqui para o termo words sanitizada em maiúscula, porque afinal ele dá o return, mas antes a gente vai pegar esse alphabet weight, eu vou abrir aqui, é um JSON que eu montei, então ele é o alfabeto iniciando com 0, né? E ele vai fazer o seguinte: para cada palavra sanitizada já em maiúscula, ele vai quebrar essa palavra pelas letras e para cada letra ele vai somando um ponto. Então, para cada utilização da letra em uma palavra, ele soma um ponto para essa letra, soma um ponto nessa letra para ir montando o ranking ali das letras que possuem mais peso, né? Que contém que essa está contida em mais palavras. Então, para a gente saber qual é as letras mais pesadas. E aí ele faz essa soma, vai fazendo um ranqueamento dessas letras e no final ele retorna a palavra aqui para o termo words e aí ele monta o termo words, e aí ele vai escrever aqui, vai criar um JSON, né? Tanto com os termos words, são as palavras que serão utilizadas no jogo termo, e também o peso dessas palavras que a gente tem aqui no Assets Alphabet Weight. Então a gente tem o Alphabet Base, o weight base, que é com 0, e aqui o resultado. A gente pode ver, por exemplo, a letra A, ela tem um peso de 8.615, então naquelas 1.000 palavras, a letra A foi utilizada 8.000 vezes, então por isso que o peso dela é maior. Então a gente tem o A, por exemplo, 8.000, e a letra Z, 440, a Y, 28. Então, futuramente a gente vai utilizar esse peso aqui para fazer um ranqueamento. Então, depois desse converter, né? Então a gente tem lá o alphabet weight e a gente tem também aqui o termo words. Então aqui a gente tem as palavras que a gente filtrou, que a gente sanitizou daquelas 320 mil palavras. Então isso aqui era o que a gente tinha e aqui são as palavras do termo words, né? Só para a gente finalizar aqui logo o assets, a gente tem um JSON, que na verdade é um array do alfabeto, e uma outra coisa é que tem algumas palavras que são consideradas como palavras por essa lista aqui, né? E que não são consideradas pelo termo. Então a gente vai começar a montar. Eu não pensei em algo automatizado para isso por enquanto. Então sempre que a gente tiver um erro lá, a gente vai considerar vai adicionando aqui nesse JSON de palavras que não são consideradas pelo termo, tá certo? Então a gente já viu o converter, vamos voltar lá no index. Então a gente tem alguns métodos aqui e a gente vai falando sobre esses métodos à medida que a gente for utilizando eles, porque senão vai ficar mais extenso. Então vamos lá. Primeiro ele vai pegar o termo words, que nada mais é do que aquele JSON lá filtrado, sanitizado direitinho. E o primeiro filtro que ele vai fazer aqui é filtrar as palavras que não são consideradas pelo termo como palavra. Então, basicamente, o que ele vai fazer é fazer um filtro, vai fazer um filter novamente naquelas palavras, naqueles termos do Word, e verificar se eles estão inclusos no array de not termo words, que esse not termo words aqui nada mais é do que aquele JSON lá que a gente construiu e está construindo manualmente. Então ele vai filtrar e vai retornar somente as palavras que não estão contidas lá naquele JSON. Então aqui a gente já tem o primeiro filtro, né? A initial word será a primeira palavra que será digitada. Se a gente voltar aqui, a gente precisa digitar uma palavra inicial para que ele comece a fazer os cálculos, né? Esse oasis aqui era uma palavra que eu tinha suspeitado que seria uma boa palavra, mas aqui pelo nosso método ele encontrou uma outra palavra. E aí a gente tem o método getHeavyWord, que é pegue a palavra pesada, né? Então vamos entrar nele e dentro dele a gente vai encontrar mais 3 métodos, tá certo?
Então ele vai receber um array de palavras, que nesse primeiro caso aqui é iniciado o array inicial, né? Porque a gente precisa escolher a palavra mais pesada, a melhor palavra para a gente poder começar o jogo. Então a gente vai receber o array de palavras, e aí para cada uma das palavras desse array a gente vai calcular um peso para essa palavra. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui calculate, a gente tem um outro método, né, vai retornar um array de objetos, onde tem a palavra e o peso dessa palavra, e esse peso é calculado por esse método, que é o calculate word weight. Então, a gente tem um calculate aqui, ele vai criar uma variável de peso para cada palavra, para aquela palavra. Ele vai novamente quebrar cada letra do alfabeto, só que esse alfabeto aqui é aquele array de alfabetos lá do Jason, né, que a gente tinha visto. E o que era que eu tinha feito? Antes eu tinha quebrado, tinha utilizado um método para quebrar, por exemplo, cada letra de cada palavra, né? Fazer a gente recebe aqui no Calculate, a gente recebe o array de words, e aqui no Calculate a gente tinha apenas pegado cada letra da palavra e somado o peso que a gente tem aqui no Alphabet Weight, que é os pesos. Isso, de certa forma, deu certo inicialmente, só que ele incentivava com que as palavras escolhidas fossem palavras que tivessem muito A, muito E. Então, a gente tinha o caso de pegar o A, I, Ao, babau, palavras repetidas, palavras com peso alto que fossem repetidas. E aí acabava não dando certo, porque a gente precisa de palavras diferentes, né, para que gerem de palavras com letras diferentes, com a maior quantidade de letras variadas possíveis, para que a gente possa tanto... Sim, tem outro detalhe que eu esqueci, quando a gente usa as palavras, né, então aqui ele não mostra porque o jogo já está terminado, mas, por exemplo, se eu digitei Oasis, ele sabe que tem um A, mas automaticamente o jogo identifica que não tem O, não tem S e não tem I, então ele já escurece aqui do teclado, então a gente vai mais na frente vai ver que tem um filtro de palavras que não contém determinadas letras. Então, a gente precisa, foi bom incentivar com que a palavra escolhida tivesse um alto peso, mas que não houvessem palavras repetitivas. E para isso a gente precisou utilizar esse método. Então, a gente vai calcular o peso que a gente vai somar naquela letra. Então, a gente vai ver, olha, essa palavra que eu estou passando para o método Calculate, ela inclui essa letra do alfabeto? Se ela incluir, se ela tiver inclusa, né? Então, ele vai somar o peso aqui que a gente calculou daquela letra para essa palavra. Então, no final das contas, ele vai somar o peso de uma letra só. Então, vai desincentivar palavras repetidas, né, palavras com letras repetitivas, e vai fortalecer as palavras que contêm letras não repetidas, várias letras diferentes. E aí deu bastante certo desse formato, porque ele tanto testa novas letras, quanto vai excluindo também essas letras das possibilidades de palavra para poder fazer a definição. Então ele calcula, faz o soma, né, se a palavra estiver incluída, se naquela palavra a letra determinada do alfabeto estiver incluída, ele soma o peso daquela letra e aí ele retorna o peso dessa palavra. Só que aqui no final do get o way get words, né, palavras pesadas, desculpa a pronúncia, a gente tem um array de objetos e a gente precisa ordenar esse array de objetos para que a gente pegue a primeira palavra, né, a palavra que tenha mais peso. E aí eu estou usando o ECMAScript antes do 8, antes do 10, tem um determinado formato aqui para a gente poder sortear, que é basicamente transformar esse array de objetos em um array de array. Então, foi feito isso, ele vai criar um sortable, né? Ele vai fazer um push nesse sortable para cada elemento do array. Tanto o primeiro elemento desse array é a palavra e o segundo é o peso. E aí, com o segundo elemento do array, ele consegue fazer o sort aqui, que é a ordenação dele, e ele retorna o sortable com os pesos ordenados, né? Ordenados pelos pesos. E aí, com essa forma de desestruturação, a gente pega o primeiro elemento, ou seja, o elemento mais que contém a palavra mais pesada, só que, como eu disse, ele é um array de arrays que contém como primeiro elemento a palavra e o segundo elemento o peso, e aí a gente retorna o elemento zero, que é a primeira palavra, que é o peso, tá certo? E aqui a gente tem a palavra inicial, isso tudo é para definir a palavra inicial do que a gente vai começar a jogar. Aqui é o padrão do Puppeteer, né, que
que é uma library, uma lib para o Node.js, e aí a gente pode lançar servidores e interar com esses servidores, não, navegadores, e iterar sobre esses navegadores para poder tanto fazer o scraping quanto dar comandos no navegador. Então a primeira coisa que ele faz é lançar a página do termo, e ele espera o selector do help. Quando você entra no site do termo, ele lança uma ajuda ali, né, um manual, e aí ele dá um clique nesse manual para ele sair, e aí ele cria algumas variáveis aqui. Wrong letters, not positioned letters, positioned letters, selected word and filtered words. E aí, se a gente vir aqui no jogo, a gente sabe que ele tem 6 tentativas, né? São 6 rounds, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E aí a gente faz um for para ele ir tentando aqui fazer essas 6 tentativas, repetindo um determinado processo. E aí a palavra que ele vai digitar, ele vai fazer o seguinte, ó. É a primeira vez que eu estou executando esse código? Se for, eu vou pegar a primeira palavra inicial. Caso não seja, a palavra que eu vou digitar é a selected word, que ela é definida aqui na frente e mais tarde a gente vai ver. Então a primeira coisa que ele vai fazer é escrever essa word type. A gente tem 2 arquivos aqui, eu vou organizar a estrutura do projeto, mas inicialmente é essa. A gente tem 2 arquivos, o scraping e tem o filter. Então esse write word e o type enter, né, estão dentro do scraping, e nada mais vai fazer do que usar o puppeteer para esperar o selector lá de um determinado elemento do HTML e escrever, dar o type, que também é do puppeteer, na palavra lá. Ele sanitiza a palavra, né? Afinal o teclado lá não tem acentos e etc. Então ele sanitiza novamente e digita essa palavra. Ele vai digitar a palavra inicial, ele vai dar o enter e aí ele vai esperar 3 segundos, que é o tempo da animação lá do o tempo da animação do jogo executar. Então, quando a gente vem aqui, seria bom a gente ver um jogo, mas a primeira coisa que ele vai fazer é quando a gente erra as palavras, né, como eu disse, ela fica ofuscada aqui, essas letras, para que a gente não possa clicar. Então, o primeiro método dos filtros que a gente vai fazer, dos scrapings, na verdade, ainda, é pegar as letras erradas, e aí ele vai fazer um evaluate de uma função, que é essa daqui. Ele vai criar um array a partir do query selector all, e aí a gente tem um elemento que é utilizado de shadow root. Tive que dar uma pesquisada, porque não dava para fazer o select direto da classe wrong, por exemplo, por causa do shadow root. Então precisei fazer nesse formato aqui, porque se a gente consultar aqui, ó, no inspecionar elemento, ele tem como se fosse como se fosse um elemento JavaScript dentro do próprio das tags HTML aqui. Então só consegui fazer funcionar desse jeito. Então o que ele vai fazer nada vai fazer nada mais é do que executar essa função, né? E vai criar um array a partir dos nodes, dos nós que ele encontrou nesse query select all aqui do wrong que tiver dentro do WCKBD, que é esse teclado aqui. Ele vai pegar todas as letras e aí ele vai pegar o conteúdo interno dessas letras, que é a própria letra, e jogar ele para uppercase, né, para maiúsculo. Então, ele vai pegar aqui as letras erradas. O Not Positioned Letter, ele vai fazer a mesma coisa, muito semelhante, só que em vez de pegar do teclado, ele vai pegar do board, né, do board 0, e aí a shadow da mesma forma, só que aqui a gente vai ver que tem as linhas, né, das determinadas linhas, então é a linha 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e aí ele vai pegar o index lá do for, da execução, do laço de repetição, para poder passar aqui no query selector para ele pegar a referente à linha que foi jogada, né? Então ele pega aqui, faz o query selectoral pelo place, esse amarelinho aqui, a classe dele é place, então ele vai pegar tudo que tiver no place, ele vai retornar um objeto, então ele vai retornar um array de objetos novamente, só que ele vai pegar a letra que tá errada, ele vai pegar a posição dessa letra, porque lá depois no filtro a gente vai usar para dizer que ele tem uma letra M que não está nessa posição, que ajuda ainda mais a reduzir o filtro das palavras. O get positioned, que é o próximo que ele vai fazer aqui, é exatamente a mesma coisa, o mesmo
mesmo código, só que ele vai pegar com a classe write, certo? Então, inclusive, poderia reduzir esse método aqui de 2 em 1 e começar a receber aqui a class e passar a class lá, depois eu faço isso, já foi uma melhora aí no código, para não ter código repetido, e eu passaria apenas aqui a determinada class que eu quero para um método único, né? Então pronto. Assim que ele pega os posicionados letters, ele faz a primeira verificação. Então, se eu tenho 5 letras posicionadas corretamente, ele vai fazer o alert aqui, que eu ganhei, né? Vai executar um alert, e aí quando eu clico o OK lá do alert, ele vai fechar o navegador. Caso não tenha 5, ele vai continuar, ele vai pegar o position parser, para que isso? Ele vai vai montar um array, lembra que o positioned aqui, ele é um array de objetos, Então, eu tenho um determinado filtro aqui, que é a random letters, as letras aleatórias que eu sei que tem nas palavras, e é aí o que a gente vai fazer é filtrar as palavras por essas letras que eu sei que tem na palavra. E essas letras que eu sei que tem na palavra são as que estão posicionadas corretamente e as que estão posicionadas incorretamente. Então, para poder fazer o concat aqui, o concat concatenar esses dois arrays, eu não posso fazer isso com array de objetos, né? Então, eu precisei fazer com que eles se concatenassem e transformar um array de objetos em um array comum, pegando apenas as letras, e aqui eu tenho um array concatenado. E agora a gente vai entrar de fato nos filtros, que é a parte que é bem interessante. Então, o primeiro filtro que ele vai fazer de not random letters, que ele vai usar as letras erradas, the wrong letters, a gente vai pegar as palavras iniciais. Então, o termo words é aquele que está, ele abriu direto o código, se a gente vir aqui, ó, é aquela inicial lá, né? Então ele vai fazer o primeiro filtro e ele vai dizer que o resultado desse primeiro filtro é filtrar words, e a partir dos próximos filtros ele vai filtrar a partir desse primeiro filtro. Então o primeiro filtro ele vai filtrar do universo total, e aí a partir dos próximos filtros ele vai filtrar a partir da amostra que foi sendo filtrada, tá certo? Então vamos entrar no not random. Então basicamente ele vai pegar o array que ele está querendo, que ele vai querer filtrar, e ele vai fazer para cada letra que ele recebeu, né? Porque ele vai receber aqui um array de letras que não estão inclusas. Então, para cada uma das letras, ele vai filtrar as palavras que não tem essa letra. Então, a primeira coisa que ele faz é filtrar daquele universo de 10.000 e etc. as palavras que não contêm as letras que o jogo diz para gente que a palavra não tem, e aí ele retorna essas palavras. O próximo filtro é filtrar, é o inverso desse, né? Filtrar apenas as palavras para cada uma das letras que ele recebe, filtrar as palavras que contêm aquelas letras, e aí ele vai reduzindo devagarinho o universo, né, dos filtros. E aí a gente vai entrar agora no positioned letters. Então lembra que o positioned que a gente trouxe aqui do scrapping, né? É um array de objetos, e aí quando a gente entra aqui no filtro dele, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar dessas palavras que ele recebeu, as palavras que ele vai pegar o position, e aí lembra que quando para o JavaScript, né, na verdade para quase todas as linguagens de programação, se você tratar uma palavra como um array, ele vai quebrar ali cada letra como sendo um elemento do array. Então, se eu tenho a posição daquela palavra, eu sei que, por exemplo, aqui no caso da gente, na posição, tratando como um array, né, na posição 0, 1, eu sei que na posição 1 tem um A, então eu vou filtrar as palavras que na segunda posição, no caso é na posição 1, né? Porque o array começa em 1. Então, na posição 1 dessa palavra, ele é igual à letra que ele está recebendo lá da posição também. Então, para cada uma das letras posicionadas no canto certo, eu vou filtrar as palavras que tem aquela letra naquela determinada posição, e aí eu vou retornar para elas. O próximo filtro, que é o Not Positioned Letters, ele é exatamente a mesma coisa, só que do anterior, só que ele vai trazer filtrar. Dentre essas palavras que já foram filtradas, das letras aleatórias, das não letras aleatórias, das letras posicionadas, ele vai filtrar aquelas que ele, por exemplo, nesse caso, ele sabe que tem um A, que não tem um A nessa
0, 1, 2, 3, 4, nessa posição 4 do array. Então, se ela tivesse na posição 4, ela estaria verde. Então, ele vai filtrar, dizer que na posição 1 tem um A, e depois ele vai filtrar as palavras que na posição 4, na posição 3, na verdade, né? 0, 1, 2, 3, na posição 3 não tem um A. Então, ele vai olhar na posição order, quebra a palavra novamente em arrays, né? Então, ele vai pegar as palavras que na posição 3 não possuem a letra determinada. E aí ele vai filtrar, vai sair desse filtro com bem menos palavras, né? Cada vez menos palavras. E aí a gente dá um console aqui só para poder ir acompanhando quais foram as palavras que ele escolheu ali. E logo após isso ele vai chamar aquele método novamente. Dentre essas palavras que foram filtradas desse filtro, ele vai pegar a palavra mais pesada, a palavra que tem mais letras, porque aí ele vai sempre pegando palavras com mais letras, e aí a gente vai aumentando as chances e eliminando letras das próximas palavras e aumentando as chances de pegar uma palavra com maior uso das letras pesadas, né? Então ele seleciona a palavra e aí ele recomeça novamente escrevendo aqui, e aí ele vai testando até conseguir encontrar. A gente agora vai fazer um teste aqui rapidinho. Vamos chamar o código e ver funcionando, né? Afinal, a gente ficou aqui só na teoria. Então, eu vou dar um node index aqui e a gente vai poder acompanhar o código em execução. Ele vai chamar o navegador. Eu vou colocar aqui na lateral para a gente acompanhar os dois. Ele já escreveu a palavra eólia como sendo a palavra. Depois ele escolhe Sursa, e aí, dentre essas palavras, ele já escolheu a palavra manto. Você ganhou. E aí a gente vê aqui os filtros que ele vai fazendo até chegar à palavra final. Tem um outro teste que eu quero fazer aqui que eu não fiz ainda, vou fazer ao vivo, que é tentar o de dueto, para ver se ele consegue apenas resolver pelo menos o primeiro, né? Se ele funcionar da mesma forma que ele funciona nos outros, eu acredito que vai dar certo, ó. Olha, e aí ele quebrou. De fato, tem que fazer adaptações para poder jogar o dueto. Mas a gente pode ver aqui que com o termo normal, já lançou uma palavra nova, e aí eu vou poder testar novamente, e tem que fechar, né? Claro, então Ctrl C aqui, executar de novo. A gente vai ver ele no termo aqui único, né, individual. Geralmente a estrutura da página ela muda, então por isso que não deu certo ali no termo dueto. Mas aí na terceira tentativa, e aí você pode achar estranho, né, porque que ele achou tão rápido, mas isso se dá tendo apenas uma palavra ali posicionada. Isso se dá por dois motivos. O primeiro deles é que ele eliminou muitas letras, então o filtro dele vai diminuindo, e por causa daquele filtro da gente de pegar as palavras mais pesadas, as palavras com as letras mais utilizadas, então ele consegue resolver isso logo de poucas tentativas, né? Galera, muito obrigado por acompanhar. Eu passei 30 minutos explicando isso. Se alguém chegou até aqui, muito obrigado. Vou subir isso aqui no meu canal no YouTube, não sei porquê, mas agradeço de verdade a presença de vocês aí no Termo Player. Hoje é sábado de Páscoa, ontem feriado, e programador desopila do trabalho assim, programando essas questões aqui, né? E esse foi o projetinho aqui do feriado. Muito obrigado a todos e valeu!